para declarar que a reforma da Previdência é necessária, o que é uma coisa absurda, né? Não só é um apoio à direita, aos bancos internacionais e tudo mais, como é uma coisa absurda. A reforma da Previdência não é necessária nada. Ela só é necessária na medida em que você não queira tirar o dinheiro que os capitalistas desperdiçam de norte a sul do país. Se você não quer mexer nesse dinheiro, se você quer deixar os capitalistas na roubalheira do dinheiro estatal, etc. e tal, aí a reforma, se você quer dar o dinheiro para os bancos, aí a reforma é necessária para favorecer os bancos. Mas fora disso, ela não é nada necessária. A base geral da crise do governo, não é demais repetir, é o problema econômico. Tá? Se a gente observar, todas as notícias econômicas e todas as avaliações econômicas são negativas. Primeiro, aparentemente, a burguesia já descartou que a reforma da Previdência vai ser tudo aquilo que eles gostariam que fosse. E, segundo lugar, que vai ter algum efeito milagroso sobre a economia. Tá? É palpável em todos os analistas econômicos falarem que a reforma da Previdência não vai resolver o problema da economia. Quer dizer, a economia de gastos que a reforma vai produzir não vai surtir grande efeito. Isso daí é importante, porque a reforma vai ser um ônus extraordinariamente pesado para a população. Ela está sendo feita em nome de uma administração econômica geral, que para o trabalhador que não tem nenhuma participação nessa administração, né, muita gente esquece isso daí, é uma bobagem. Quem é que sabe como é que está sendo administrado isso aí? Como é que vai ser administrado? Eu vejo, né, tem gente, principalmente de classe média, que é beata o suficiente para falar, não, uma reforma da Previdência, ela é necessária mesmo, porque o país está, não sei, assim, assado, assim, assado. Essa é uma bobagem. Quem é que sabe o que vai acontecer? Eles vão economizar um certo dinheiro com a reforma da Previdência. Vamos supor que eles economizem mesmo. Quem sabe onde vai ser gasto esse dinheiro? Quem que te garante que vai ser gasto para uma coisa positiva? É você trocar a sua aposentadoria por uma promessa de um político. Coisa que nenhuma pessoa sadia da cabeça poderia fazer, né? Imagina chegar alguém lá e falar assim, me dá a sua aposentadoria aqui que eu prometo para você que o Brasil vai ser feliz no ano que vem. Você fala, olha, muito obrigado, agradeço a sua promessa, a sua disposição, mas eu prefiro a minha aposentadoria que está aqui ainda, né? Então é bobagem que os trabalhadores, a maioria do povo, fiquem discutindo a administração estatal que não está no controle deles, né? Por exemplo, eu vi todo um debate na imprensa, que é um debate importante para a política geral, no sentido de que, mesmo com a reforma da Previdência, os gastos do Estado com os militares aumentariam 10 bilhões nos próximos 9 anos. Amanhã o cidadão decide fazer não sei o quê, né? Que nem a Operação Lava Jato, o Dallagnol, né, que odeia o povo brasileiro, que acha que o povo brasileiro é inferior, foi lá e ajudou os norte-americanos a arrancarem bilhões de dólares da Petrobras. Agora está claro também por que ele ajudou os norte-americanos, que ele já tinha um acordo para devolver para ele o dinheiro, né? Meio que ele arrancou o dinheiro para ele mesmo, né? Então ninguém sabe o que vai acontecer. Amanhã fazem A, B, C, tem uma crise no mercado mundial, tem uma especulação, tem isso, tem aquilo, o povo vai pagar e não vai receber nada de volta, que é o mais normal, né? Porque as aposentadorias vêm sendo atacadas sistematicamente e ninguém ganhou nada com isso até hoje. Na época do governo FHC, falaram que tinha que vender todas as empresas estatais, empresas gigantescas, para pagar a dívida pública. Hoje, a dívida pública está 10 vezes pior do que estava na época do FHC. Então,
conclusão normal, de uma pessoa normal. Pior por pior, melhor com as empresas estatais do que sem elas, né? Você vendeu a sua casa, mas não pagou a dívida. A dívida aumentou. Então você está sem casa e com mais dívida ainda. É uma política de engana-trouxa total e completa. Bom, mas o mais importante o que é? Todo mundo já anunciou que não existe essa recuperação econômica. Esse aqui é o grande negócio. Não há nenhuma indicação. A grande promessa da equipe econômica do Bolsonaro e do conjunto da burguesia é a seguinte: nós vamos pagar uma parte vamos diminuir o gasto estatal e isso vai atrair de volta os investidores. Não é assim. Ninguém está indicando que nenhum investidor vai ser atraído para o Brasil. Porque não é só um problema de déficit público. São muitos problemas. Né? Primeiro que o governo Bolsonaro entrou numa etapa de entregar o país. Então você vai investir exatamente no quê? Em primeiro lugar, vamos comprar nesse saldão do governo Bolsonaro que está aí. E vamos ver se essas coisas funcionam. Né? Então, quer dizer, os empresários internacionais, lógico, vão falar sempre, tira do povo, né? Porque por que o povo vai gastar dinheiro? O povo não tem por que gastar dinheiro. Se sobrar dinheiro, a gente faz alguma jogada, mas que isso daí vai levar a uma melhoria do país, não faz sentido. Né? Vocês vejam, por exemplo, uma coisa muito interessante que aconteceu essa semana, que é o seguinte. Uma das duas maiores empresas de fabricação de aviões comerciais, né, a Boeing, depois da queda de 2 aparelhos da Boeing, esses aparelhos são o último modelo, foram suspensos em toda a Europa e aparentemente vão ser suspensos em todo o mundo. Isso aí vai provocar uma situação crítica para a empresa. Mas não fazem 2 meses, o governo brasileiro entregou a Embraer na mão dessa empresa aí. De uma empresa que fabrica aviões que caem do céu e se esborracham no chão. Dá para perceber alguma lógica, alguma concatenação nessa política? Nenhuma. Né? O governo agora o governo Bolsonaro, que é um capacho total dos Estados Unidos, né? Encoberto com esse negócio de Brasil acima de tudo, está entregando para os norte-americanos a base de Alcântara. Então os jornais se apressam em falar da troca de tecnologia, etc. e tal. Quem que vai garantir que vai haver alguma troca de tecnologia? O mais provável é que os norte-americanos destruam aí essa base, não deem tecnologia nenhuma nem nada. Quer dizer, em resumo, né? É uma política irracional, não é uma política racional nem do ponto de vista da direita. Existe uma crise econômica muito grande em escala internacional. E, portanto, a política do imperialismo ela tende a ser mais predatória do que o normal. E nós temos um governo, que é um governo, quase que um governo estrangeiro, quase que um governo de ocupação, que está disposto a entregar tudo de qualquer jeito aí. Né? Sem pensar no que está acontecendo. O mais provável é que essas medidas todas, nesse momento aqui é o mais provável, feitas por um governo totalmente improvisado, controlado pelo imperialismo internacional, em particular o imperialismo norte-americano, leve o país rapidamente para uma situação de desastre total. Né? Esse é o mais provável de tudo. Bom, a base da crise do governo é justamente essa, porque o grande trunfo desse governo, que é um governo confuso, que é um governo muito contraditório, seria justamente conseguir colocar a economia nos trilhos do ponto de vista das classes dominantes, não do ponto de vista do povo, porque o povo vai pagar por
Política econômica de qualquer jeito, vai pagar mais ou menos, né? Mas que o povo vai pagar, vai pagar. O único problema que nós estamos vendo é que não há nenhuma luz do fim do túnel do ponto de vista dessa política específica de satisfazer os interesses dos grandes especuladores e da grande burguesia nacional. Até agora tudo está apontando para uma situação desastrosa. E essa é a grande fraqueza do governo, na realidade, né? Enquanto o governo não resolver esse problema, a situação tende a se deteriorar cada vez mais.